Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime que trata de assuntos que vão além daqueles que a gente já está acostumado aqui no nosso canal, que tratam de economia, de mercado financeiro, de debêntures, de CRIs, CRAs. Hoje a gente vai levar um bate-papo com um expert dentro do mercado dele, mas antes, roda o VT aqui para a gente acompanhar quem que é a Lifetime Investimentos. Bom, então vamos lá. Nosso convidado de hoje eu vou até ler, porque o currículo é extenso, bonito e dentro do seu mercado é uma grande referência, né? Somos clientes lá e temos uma experiência maravilhosa, né? Que é o Sérgio Attier, né? Formado em arquitetura pelo Mackenzie, montou seu escritório em 1989, em 94 se associou ao Ivo von Rath, que é administrador de empresas, e fundaram então a Attier von Rath, e hoje é uma referência, uma das maiores empresas de arquitetura e engenharia da América Latina, e inclui nesse tema mudança de ambiente de trabalho, tendências no mercado corporativo. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje quem está acompanhando a gente aqui na conversa é a nossa diretora de marketing, a Maíra Carboni, nossa sócia. Prazer ter você conosco, Sérgio. Obrigado pelo convite. Um prazer. Sérgio, queria te dar um presente do nosso apoiador, muito a obrigado. Inova Business School, nossos parceiros. Um abraço aí, Marcelo Veras. Muito obrigado. Vou pedir para rodar um VT também para apresentar os nossos parceiros aqui e apoiadores do podcast de hoje. Então, Sérgio, primeiro é uma grande honra ter você conosco aqui no nosso podcast, e a gente quer começar te conhecendo melhor, né? Então, que você contasse pra gente como é que foi a sua trajetória profissional, como é que foi a escolha pela arquitetura e o que derivou desse primeiro passo. Isso é engraçado, porque eu vejo hoje, né? Eu tenho sobrinhos, às vezes, em idade de vestibular e tudo, e eles têm 18 anos e não sabem o que eu quero fazer e tal. E eu não sei, nunca tive essa dúvida, desde muito cedo, eu acho que ainda estava no ginásio, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer arquitetura. Tanto é que eu já fiz um colegial, que chamava na minha época, né, que era os últimos 3 anos antes da faculdade, eu já fiz voltado para arquitetura. Então, nunca tive dúvidas de que queria ser arquiteto. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa, que aliás foi onde eu conheci o Ivo, depois acho que a gente vai falar um pouco disso, que era uma empresa, uma referência de imobiliário corporativo. E eu entrei lá justamente para ajudar na parte de layouts, e conheci muito o mundo corporativo, né? Era uma empresa de ponta, que tinha um designer excepcional. Infelizmente essa empresa não existe mais, mas realmente ela era uma referência até internacional. E aí, trabalhando lá, eu trabalhava no departamento de arquitetura, depois comecei a me desenvolver, eles falaram, puxa, você tem que ser o nosso contato com os arquitetos.
Então eu passei também aí a ajudar os arquitetos na solução da especificação ou de algum layout e tudo isso. E aí eu comecei a me relacionar muito bem com o mercado. Depois, bom, resumo da história, eu acabei virando um diretor comercial, porque o meu chefe na arquitetura, não, você tem que fazer isso aqui na arquitetura. E o diretor de vendas, não, porque você está indo muito bem, você tem que ajudar a vender. E o Ivo, naquela época, era também, fazia a mesma coisa, então eu era da área de São Paulo e ele era do Rio e de outros estados no Brasil, então nos conhecemos lá. E aí fiquei lá bastante tempo nessa empresa e aí um dia eu falei, puxa, já deu, isso foi em 89, e aí eu montei meu escritório com um outro sócio, e naquela época ele já até tinha um escritório e ele fazia de tudo um pouco de casa, uma lojinha, uma sorveteria, coisas pequenas até. E eu tinha esse viés do mercado corporativo, eu fui atrás desses clientes, né? E aí que a gente começou realmente a se desenvolver e foi crescendo. Em 94, eu não gostava de ter que lidar com os temas administrativos, com, enfim, papelada, com pessoas. A gente já tinha um grupo relativamente grande naquela época, 50 pessoas, não é pequeno, até hoje para um escritório não é pequeno. E aí eu falei, puxa, convidar o Ivo, se ele não quer juntar pra aqui tocar com a papelada. gente. Não é só papelada, mas coisas que não faziam parte do meu perfil. E aí ele já estava também querendo mudar de coisa e tal, e ele veio ser nosso sócio e, nossa, mudou as nossas vidas, porque realmente acho que é um encaixe perfeito. Esse ano passado aí, né, a gente fez 30 anos de empresa e realmente acho que é uma receita que deu super certo. Também, naquela época, a gente identificou, quer dizer, eu identifiquei no mercado corporativo, foi uma época que as empresas tinham grandes departamentos de arquitetura e começou uma onda de terceirização. Então, empresas como a Credit Card, os bancos, eles tinham departamentos de arquitetura, às vezes com 400 pessoas. E começou uma onda que o que não é core, vamos deixar para lá. E o mercado corporativo naquela época não tinha profissionalismo de poder gerar uma planilha, um cronograma que você pudesse chegar para o executivo, olha, isso aqui vai acontecer em tal prazo, vai custar tanto. E a gente começou com esse modelo, percebendo esse nicho que tinha, e fomos muito bem sucedidos nisso. E hoje, claro, tem várias empresas que fazem esse modelo, mas naquela época foi o que nos impulsionou. E estamos nessa pegada. Depois a gente focou muito no mercado corporativo nesse começo. Hoje a gente tem vários outros segmentos na empresa, mas mais ou menos acho que respondendo a sua pergunta, foi assim que começou. Puta, fantástico. Conta um pouquinho de como que era as necessidades dessas empresas nessa época e o que mudou para a realidade de hoje. Imagino que era um negócio muito mais... Cada um sentava no seu espaço com a sua mesinha, e hoje é o Open Space? Quais foram os grandes? Bom, mudou completamente, né? Nessa época aí, 30 anos atrás, o senhor vinha uma copa bem pequenininha, porque senão o pessoal fica lá tomando cafezinho, batendo papo. Hoje tem projetos que a gente faz que às vezes 50% do espaço é uma área de socialização, de encontro, que tem um café, que tem às vezes outras amenidades, pode ter jogos, pode ter um mundo de coisas. Então, hoje os projetos são voltados para as pessoas, né? Principalmente depois da pandemia. Tem muitas empresas que ainda estão no modelo híbrido, ou até tem uma política de trabalho híbrido, mas no fundo gostaria que os colaboradores estivessem na empresa, não porque são obrigados, o que é chato, mas porque queiram estar. Então, os projetos são muito voltados realmente para atrair as pessoas, ou pelo menos que quando elas estejam lá, elas tenham uma jornada, né? uma experiência muito especial e queira voltar. E encontrar os colegas, né? É claro que
o trabalho híbrido veio para ficar, não tenho dúvidas disso. Mas tem coisa que, né, o ser humano é um animal social. E tem coisa que nós estamos aqui, podíamos estar fazendo isso virtualmente, mas é muito diferente eu estar aqui com vocês. E não é diferente nas empresas. Então, tem vários aspectos que são muito importantes hoje. Uma é isso que eu falei, né? Os espaços mudaram completamente. Então, em vez de ter uma mesa individual para cada pessoa, é mais importante que você tenha os ambientes de colaboração, que quando as pessoas vão para a empresa, elas tenham o espaço adequado para poder realmente se reunir e produzir. Outra coisa que é importante é o DNA da empresa, quer dizer, cada projeto tem que ter a cara daquela empresa, porque a pessoa tem que se sentir pertencendo àquela empresa. Então, não pode ser uma coisa genérica que passa uma mensagem, né? Passa uma mensagem. E o espaço de trabalho é uma ferramenta poderosa, né? De transmissão de cultura, de conhecimento, do DNA da empresa. Então, a gente tem que estimular que as pessoas estejam lá e aproveitar esses momentos para realmente poder transmitir o que a gente quer. Não só para os nossos colaboradores, mas para o mercado também, né? Então, é uma coisa muito importante. E a pandemia, eu acho que sem dúvida impactou muito, né, um novo conceito de espaço. E como é que foi para vocês, para a Evonhard, o impacto da pandemia? Você está falando de negócios. Ponto de vista de negócio? Olha, a pandemia foi para nós muito sofrida. Não estou nem falando financeiramente só, mas é o que eu estava falando. Fazer projeto remoto, para mim, é um sofrimento. Eu gosto de fazer um croquis, eu gosto de pegar os materiais, gosto de estar com as pessoas, fazer um desenho, às vezes, no papel manteiga, no antigo papel manteiga. Então, era muito difícil. Mesmo com o cliente, né? A gente... claro, tem muitos que a gente ainda faz as reuniões virtualmente, mas eu sempre estimulo, pergunto se a gente não pode ir lá, porque é muito diferente para mim. Você está fazendo uma reunião com a pessoa ali, claro que dentro do tempo previsto, mas vendo a reação, puxa, não é por aqui, o que pode ser. Então, eu gosto muito das reuniões presenciais. Então, na pandemia, eu pessoalmente sofri muito, porque assim que eu pude, eu já voltei para o escritório todos os dias, né? Já logo no final de abril nasci eu, e foi difícil. Hoje a gente está num modelo que tem um grupo que vai todos os dias, porque é esse grupo que a gente fica debatendo os projetos, os negócios, tudo isso. Então, essas pessoas têm que estar. Então, a gente não tem uma política para todo mundo igual. Estou falando agora de que modelo a gente está usando, né? Então, tem os maquetistas que eles podem trabalhar remotamente, porque a gente já interagia com eles virtualmente antes da pandemia. Alguns arquitetos que estão só desenvolvendo um projeto também podem, às vezes, trabalhar de casa, porque o software permite que você está trabalhando no mesmo projeto que eu, o que você faz ali eu também vou vendo no meu computador, então, né, que vai chegar um Frankenstein quando juntar. Sim. Agora, esse pessoal de linha de frente, de pegar o briefing, de fazer o brainstorm, o que vamos produzir, o que a gente vai mandar para esse cliente, como que nós vamos fazer, até da parte de engenharia também, porque a gente é uma empresa de arquitetura e de engenharia e de construção. E desde o começo, o arquiteto está concebendo um negócio. A gente vai para uma sala de guerra que tem o pessoal de cursos, o pessoal de obra, todo mundo, para realmente gerar uma solução que não fique, não vai e vem, puxa, isso aqui está mais caro do que eu queria gastar. Então, para nós, é fundamental sair com a solução que foi feita para aquele cliente, né? Então, seja no nível de orçamento, no look and feel, tudo que está ligado uma coisa com outra, até no prazo, né? Então, puxa, eu não posso especificar isso, porque esse produto demora mais tempo do que o prazo que ele pretende se mudar. Então, essa dinâmica para nós é fundamental, né? Essa colaboração intensa, principalmente nas fases iniciais. É fantástico. E quando você fala isso, a gente experienciou isso. Como o seu batalhão de pessoas, cara, são comprometidas ali com o prazo. E você nota que é uma cultura criada e que esse negócio do prazo me impressionou primeiro que a gente fez o primeiro andar ali, o 10º, a velocidade que foi feito,
Eu tinha comentado com você que a gente, nas outras obras que a gente teve ao longo da vida, era aquele, faltou um cara, tal, puxadinho, né? 9 salinhas juntas, 19 banheiros. E me impressionou assim, a velocidade que vocês conseguiram imprimir no ritmo, né? Isso é uma coisa que vocês desenvolveram, sempre foi uma cultura da empresa? Qual que é o grande segredo? Isso não é fácil, não é fácil. Hoje a gente é uma empresa que tem mais de 1.100 funcionários, então você imagine, né, transmitir isso para todo mundo. Não é fácil. No começo, quando a gente começou a implantar esse modelo, até os profissionais que a gente contratava, eu sei porque eu mesmo fiz a faculdade de arquitetura, não tinha nada voltado para um olhar de negócio, né? Para o arquiteto ter um olhar de negócio, de prazo. Meio que na faculdade, na minha época, era bom, você é um gênio, criador, você pode fazer o que você quiser, quer dizer, uma ideia de o arquiteto foi feito para criar, que não entendo isso como realidade. Então a gente hoje já tem, né, a gente foi aumentando e o tempo inteiro a gente está treinando as pessoas. Quando contrata alguém, tem uma integração intensa para adquirir, entender todas as ferramentas, entender como que a gente trabalha, nosso modus operandi, porque é um pouco fora da curva, é o que você falou. Você falou um batalhão, é fato, a gente vai de batalhão. Às vezes numa reunião precisa ir 8 pessoas, vamos às 8 pessoas, porque cada um tem uma função ali e que vai ser fundamental para isso que você falou, para fazer uma entrega impecável dentro do que eu combinei, dentro do orçamento que eu fechei com você. Então é um desafio diário, mas você vê que eu falei, né, a gente está com tanta gente lá e todo mundo na mesma pegada. Ou pelo menos 95% das pessoas. E quantas pessoas hoje está ativo? Olha, a gente tem mais de 1.100 pessoas hoje. É claro que não são todos arquitetos, tem arquitetos, engenheiros, tem muitos engenheiros que ficam alocados nas obras. Isso eu estou falando de funcionários diretos, não estou falando de terceiros, porque outro dia a gente fez um levantamento, se eu for contar toda a cadeia, né, o pessoal de obra e terceiros que a gente acaba envolvendo nas implantações, chega a mais de 7.000 pessoas, né, que estão no nosso ecossistema ali diretamente conectados com a gente. Muito bom. E a gente viu, cara, a partir, sei lá, acho que foi mais ou menos 2000 e alguma coisa para frente, os escritórios com, escorregador, esse tipo de coisa, né? O Google vindo muito com mesa de pebolim e tal. Esse tipo de coisa hoje já deu uma diminuída, o pessoal já está focando mais em produtividade. E como que, aí já é uma derivada da pergunta, e como que os espaços que vocês constroem, eles conseguem fazer com que nós aqui que utilizamos o espaço, a gente seja mais produtivo? Existe alguma técnica por trás disso? Isso, a primeira parte da pergunta, depende. Tem empresas que tem isso, faz parte da cultura e as pessoas realmente usam. Às vezes tem alguém que me pede, eu quero fazer isso, uma área de jogos. A gente nunca faz uma coisa por fazer, então eu vou entender, será que isso aqui tem a ver com o perfil das pessoas? Juntando, agora respondendo a segunda parte, é muito importante que o espaço esteja aderente ao que as pessoas querem, ou ao que aquela empresa quer. Então, às vezes a empresa me pede, vamos pôr uma mesa disso? Eu começo, a gente faz investigações, às vezes faz pesquisa com os colaboradores, inclusive, para saber o que é mais aderente para a dinâmica de trabalho deles. E tem empresas que realmente isso ninguém quer. Falam, não, se tivesse isso, eu não iria numa mesa de jogos. Outras não, faz parte da cultura e a galera vai e fica mais tarde para usar uma área de jogos, tudo isso. Na parte de produtividade está muito atrelada a isso, né? Eu fazer um espaço que esteja aderente àquela dinâmica de trabalho. Então, não adianta eu fazer sala de reunião muito pequena se a galera se reúne sempre em 10 pessoas. Ou fazer um espaço de colaboração com uma
com um arranjo que não é como as pessoas daquela empresa vão usar. Por isso que você vê que a variedade de soluções é muito grande. Por quê? Porque ela é realmente customizada para aquele público. Então tem empresas que, hoje em dia tem muito desse home feeling, às vezes você faz um ambiente mais que parece uma casa, mas tem empresas que o colaborador não vai trabalhar naquele sofá. Claro que não é feito para trabalhar mais do que 1 hora, até porque por causa de ergonomia e tudo isso. Mas tem empresa que a galera adora, né? Usa lap table e fica lá fazendo discussões, brainstorming, reuniões. Tem outras que não, que as pessoas preferem uma mesa formal, gostam de apoiar o computador, né? De ter um monitor e tal, compartilhando conteúdo. Então, não tem receita de bolo, por isso que a gente faz um briefing bem aprofundado. E o resultado disso, sem dúvida, impacta na produtividade, porque se o espaço está aderente ao que as pessoas querem e aderente à maneira como elas trabalham, é claro que vai facilitar todos os fluxos e todos os processos. Além disso, tem outros componentes que aí sim impactam, né? Existem vários estudos que você fazer uso de biofilia no espaço, ou ter áreas de bem-estar, que nem eu falei, hoje os espaços são muito focados nas pessoas, porque o colaborador, puxa, essa empresa fez isso pensando em mim. Então tem espaços de wellness, tem vários aspectos outros que realmente passaram a fazer parte do cardápio, que você me perguntou há 30 anos atrás, ninguém jamais nem pensaria nisso. E hoje a gente tem criado esses espaços praticamente em todos os projetos. Fantástico. E esse tema, conceito de escritório do futuro, né? Como é que você enxerga esses escritórios que a gente trabalha hoje e daqui 10, 20 anos? Você acha que vai ter uma grande mudança ou que a gente é carne e osso aqui, a matéria não muda muito e a gente vai ser mais ou menos o que é? Olha, muito se debate, né, sobre o escritório do futuro e até com o evento da pandemia, muita gente fala, bom, agora acabou o escritório, não tem mais. Não é o que eu estou vendo. Na verdade, cada vez mais os clientes têm nos pedido estão alugando áreas maiores. Você vê que o mercado imobiliário corporativo está em curva ascendente. Tem regiões em São Paulo que está com uma vacância mínima, aqui mesmo, Itaim, Faria Lima, é mínima a vacância. Então, as empresas estão querendo trazer as pessoas para o escritório. Eu não sei, posso ser antigo, mas eu acho que a gente nunca vai carecer, nunca vai deixar de querer ter o contato interpessoal. Então, que nem eu falei, a tecnologia veio para ser uma ferramenta que permite, né, que as pessoas façam reuniões híbridas e tudo isso. Melhorou muito esse aspecto de viagens, né? Eu mesmo, às vezes, a gente tem um escritório no Rio, hoje a gente tem um sócio lá, mas quando não tinha, às vezes eu ia 3, 4 vezes por semana para lá, para fazer reuniões, voltar. Isso mudou muito, porque, de fato, a gente às vezes vai em 1 ou 2 reuniões presenciais, outras a gente pode fazer virtualmente, mas para mim o escritório do futuro ele vai cada vez ter mais tecnologia incorporada, mas um pouco do conceito do que já está vindo hoje, né, de estar voltado para as pessoas e tudo isso, eu acho que é o que vai continuar. Que nem eu falei, né, quando terminou a pandemia havia uma sensação de, bom, acabou os escritórios. Eu estou vendo no mundo inteiro, né, a gente pesquisa o tempo todo o que está acontecendo com as empresas de maneira geral. Até as techs que vocês estão vendo aí, né, os CEOs lá fora estão querendo todo mundo de volta, porque começa realmente a desconectar as pessoas. E é muito difícil, né? As pessoas ficam trabalhando por e-mail, virtualmente, nunca te vi, nem conheço. Então, ao menos ter esses contatos que sejam esporádicos, não sejam diários, mas conhecer pelo menos a pessoa com a qual você está fazendo um projeto junto, para mim é fundamental e mesmo daqui a 10 anos ou quanto, eu acho que isso nós nunca vamos deixar de precisar. Apertar a mão e olhar no olho, né? Não tem dúvida disso.
E acabou de acontecer o SXSW, um dos grandes temas discutidos foi a inteligência social, né? E que, de fato, não, todo mundo precisa ter, que a gente foi perdendo com o tempo e precisa recuperar, né? Ele foi muito sobre o humano e não se espera isso de um evento como o SXSW. Fala, não, vai ser muito sobre inteligência artificial, tecnologia. E não foi sobre o humano, exatamente para a gente voltar a olhar para o humano que está por trás da tecnologia, né? E falando um pouquinho sobre tendência, a gente consegue ver um pouco da influência da sustentabilidade hoje como uma tendência mais universal. Como é que é o impacto disso hoje na arquitetura e no design? Eu acho que o impacto é total. A sustentabilidade é uma coisa... Hoje a Tia Von Rath é a empresa que, pelo menos que eu saiba, aqui no Brasil, que tem o maior número de projetos certificados. E independente de se o cliente está querendo, para certificar você tem que seguir um beabá de coisas obrigatoriamente. Mas a nossa cultura lá, e isso também a gente passa, né, com parte da metodologia, todos os projetos que a gente faz, ou mesmo a obra, estou falando do projeto, mas a obra também é um componente bastante importante no que diz respeito à sustentabilidade. O descarte adequado, tudo isso, como eu vou tratar os sistemas de ar e de energia, tudo isso. Então, isso é uma coisa que também está incorporada lá na nossa cultura, né? E até mesmo porque os seus clientes, eles exigem... Exigem isso, já exigem. E muitas vezes ele fala, olha, eu não quero certificação, não preciso do selo aqui na minha porta, mas eu quero saber que vocês vão estar olhando para esse tema, porque é uma preocupação da nossa empresa. Então, sem dúvida, é um elemento bastante importante. Além disso, outra coisa que virou muito importante para as empresas é como o meu projeto vai ser acessível. Então, acessibilidade é um tema, claro, sempre foi, mas hoje em vez, eu não preciso trazer esse tema para o cliente, porque ele já está com isso na cabeça, de como nós vamos endereçar isso. Até diversidade, né? De fazer um projeto que seja mais inclusivo. Então, muitas vezes tem um banheiro sem gênero ou espaços feitos para realmente trazer as pessoas e que elas se sintam que a individualidade respeitada. A individualidade respeitada. Então, isso tudo hoje são componentes que fazem parte aí de qualquer projeto. Fantástico. E a gente falou, né, dos espaços, né, o que era, o que é, né? E com relação ao design, que eu acho que uma das coisas que eu acho que mais deixa a gente fã da Tia Von Rath é o quanto o design que vocês aplicam até de interiores, a finalização da coisa, o que você enxerga que também é tendência, e se você pudesse escorrer também o que é isso dentro desse mercado? Assim, nossa vida inteira, eu, o Ivo, a gente sempre foi voltado para o cliente. Então, se você olhar nosso portfólio todo, você vê que nós não temos uma arquitetura autoral. Não um projeto meu ou de alguém lá da Tia Von Rath. É um projeto feito para aquele cliente. Então, você vai ver que tem uma variedade enorme de soluções, de elementos que a gente usa para você, mas não usa para a Maíra. Por quê? Porque cada empresa é diferente. Então, como eu falei lá atrás, o DNA daquela empresa tem que estar presente. Então, quando a gente está desenhando uma coisa para aquele cliente, sempre vai ter uma coisa especial que é dele, que representa a empresa dele, ou como ele quer se mostrar para os colaboradores e até mesmo para o mercado. Então, as soluções de projeto, e aí estou falando de tudo, né? De acabamentos, de look and feel, de tudo que a gente vai incorporar naquele projeto, estão muito voltadas para o cliente. É claro que o tempo inteiro a gente está desenvolvendo, a gente tem dentro desse tamanho que a gente tem uma área de pesquisa e outra de supply que estão o tempo inteiro vendo novos materiais, novos produtos, novos fornecedores, porque a gente tem que
além de diversificar, eu tenho uma escala muito grande que eu tenho que sempre estar trazendo novos fornecedores para poder atender dentro da nossa lógica e dos nossos prazos tudo que a gente faz. Então, é um conjunto de fatores mas que está sempre voltado para o cliente. Você pode olhar, né, quem quiser, entra lá na internet, vocês vão ver que tem um projeto extremamente sofisticado, outro que é muito simples, mas que você olhando aquilo, você vai ver aquela empresa representada no... Você comentou, Sérgio, sobre metodologia, né? Você fala, nossa metodologia, se você puder explicar mais pra gente qual que é essa metodologia, que eu imagino que seja, inclusive, um diferencial também de vocês. Né? Eu entendo que é um diferencial, sim. E todo mundo é treinado dentro dessa metodologia, não é uma coisa para engessar os criativos e nada disso, mas é o que garante que eu consiga fazer com qualidade dentro da escala que a gente tem, né? Uma coisa é quando a gente era 50 pessoas, está todo mundo na mesma sala, eu estou vendo tudo que está sendo feito, o Ivo está acompanhando tudo que está sendo feito. Dentro da nossa escala, se não tiver uma linha mestre de como as pessoas, dentro de cada uma das suas funções, vai atender aquele projeto, eu não conseguiria jamais fazer a quantidade de projetos que a gente faz dentro dos prazos, dentro dos custos e com padrão de qualidade, que é o nosso primeiro valor da empresa, qualidade inquestionável. Então, isso, todo mundo sabe disso e cada pessoa que entra, ela vai, mesmo que não tenha nada a ver com ela vai conhecer, vai brown paper, todo o fluxo de cada um, até para ela saber a quem ela vai recorrer para qualquer coisa. Então, a gente, apesar de ser uma empresa grande, a gente atende o cliente muito personalizadamente, porque a gente tem núcleos que é como se fossem pequenas empresas, então naquele projeto, esse núcleo vai atender do começo até o final. Porém, em função do nosso tamanho, eu consigo ter profissionais excepcionais, tanto da área técnica quanto outros aspectos, paisagista, um profissional de iluminotécnica, um profissional de estrutura, ar-condicionado, eles não fazem parte desses núcleos, mas eles são recursos. Então, as pessoas precisam saber que recursos, eu sou um recurso dos núcleos, elas precisam saber que recursos elas têm disponíveis para poder recorrer a essas pessoas no momento certo, que faz parte da receita do bolo, né? Então, a metodologia ela é para tudo, para quem vai executar uma planilha, para quem está fazendo um projeto, para quem está concebendo o projeto. Então, é muito importante porque a gente não quer que ninguém... vou fazer tudo sozinho, conheço tudo, eu quero fazer sozinho. A gente estimula a colaboração extrema. Então, justamente para puxa, eu não conheço esse material, vai lá no supply, tem uma pessoa só que cuida de mobiliário corporativo, outra que cuida de parte técnica, tudo bem. Então, é importante que as pessoas lá dentro conheçam os recursos e saibam utilizá-los, porque é o que nos garante o que eu falei, né? A qualidade dentro do prazo, dentro da expectativa do cliente. E a gente tem inteligência artificial, quer queira, quer não, a Má comentou aqui, que foi até uma surpresa, né? Turma fugir do assunto, né? Mas nesse ramo a gente vê muita, enfim, quando você está ali zapeando o Instagram, esse tipo de coisa, você vê muita inteligência artificial besta, assim, até que transformando o espaço com a inteligência artificial, mas obviamente a gente sabe que isso nunca vai suprir a necessidade do humano. E aí eu volto para a pergunta. Vocês têm estudado ferramentas de inteligência artificial? Isso ajuda vocês no dia a dia? Sem dúvida, né? Hoje em dia você achar que não existe inteligência artificial é uma bobagem. Sim. Da mesma forma que achar que ela vai suprir tudo também é. A gente usa e estimula as pessoas. A gente tem reuniões semanais onde a gente divulga outras ferramentas, de tudo. Às vezes a pessoa precisa fazer um texto em inglês, não escreve, às vezes até fala fluentemente, mas não escreve. A gente divulga as ferramentas e tem as ferramentas, seja um tradutor, seja para ajudar na concepção de uma planta. Ele imagina um look and feel, ele consegue jogar na inteligência artificial para gerar uma primeira imagem, que aí a gente vai
vai burilando, até na obra, né? Para sequenciamento de obras. Então, tem várias ferramentas e a gente estimula, a gente tem as ferramentas e realmente a gente vai ensinando as pessoas a tirarem o melhor proveito delas. Mas claro, hoje em dia você achar que negar a inteligência artificial... não tem como, né? Tá aí, é que nem o trabalho veio para ficar. Exato. Legal. E quais são as inovações que você tem acompanhado nesse setor mais empolgantes aí para os próximos anos, né? De inteligência artificial, você fala? Falando do teu... Do espaço. Assim... Tem várias coisas, mas sempre está muito ligado à tecnologia, que nem eu falei. Tem uma parte do projeto que é a cara do projeto, como os ambientes estão sendo concebidos, mas a tecnologia é uma ferramenta muito importante para qualquer dinâmica de trabalho, tudo isso, né? Então, primeiro que a tecnologia hoje, quando incorporada no escritório, ela não é como era alguns anos atrás, um preço, uma coisa muito alta, que só alguns clientes poderiam ter. E então eu acho que a parte de tecnologia ela ajuda muito até na produtividade, né? Mostrar para o cliente quais são as ferramentas ou a multimídia, tudo isso, até a tecnologia como elemento de comunicação, né? De ferramenta digital, de comunicar para o mercado, comunicar para os colaboradores, você poder mudar o conteúdo a hora que você quer. Então, a tecnologia ela está evoluindo e continua evoluindo muito rapidamente, a um custo muito mais acessível do que era há tempos atrás. Eu acho que ainda é uma coisa que tem tido um volume de inovação muito grande, a gente está o tempo inteiro atrás. Hoje a gente tem dentro da empresa um segmento que só cuida dessa parte de multimídia e tudo isso, porque ele que nem sustentabilidade, que nem o bem-estar, ele também é um elemento importante, né, e fundamental de qualquer projeto. E o cliente, quando ele entra, ele vê esses gets da tela, marcando a reunião e já chama não sei quem, então, isso daí ajuda o cliente ficar encantado, né? Isso não falamos disso, mas isso que você falou é outra coisa fundamental. O sistema de agendamento é fundamental porque as pessoas, se está num regime híbrido, imagine você vai para o escritório e chega lá, se não tem onde sentar, ou não tem a sala de reunião que você imaginou, você marcou com o seu time e não tem um espaço. Então, o sistema de agendamento é fundamental para também garantir a boa dinâmica do negócio. Então, e ele garante outra coisa, que funcionou muito bem na época da pandemia, né? A gente marcava um Teams, começa às 9, termina às 10, quando estava perto de 10, o pessoal, tem que sair que eu tenho outro. E isso não acontecia nas reuniões presenciais, né? Elas tendiam a se alongar, aí não liberava a sala, outro estava esperando. Então o sistema de agendamento também trouxe essa pontualidade. Começa a piscar ali e falar, escuta! Para o mundo presidencial, mas também ele garante que, puxa, vamos marcar uma reunião com o meu time. Eu gostaria daquele espaço, até para áreas abertas a gente usa. Eu gostaria daquele espaço colaborativo, que tem as lousas móveis, monitores móveis, porque eu quero fazer uma dinâmica. Então ele reserva aquilo em X tempo, normalmente pelo Outlook. Até o sistema de reserva de mesas ele é importante, porque, puxa, eu entro lá, vejo que naquele dia não tem mesa disponível, então não vou, porque não adianta eu ir me bater até o escritório e não ter lugar para ficar. É uma ferramenta muito, muito importante que a gente tem usado praticamente em todos os projetos. Legal. E qual que é o país referência nesse setor de arquitetura para o corporativo? Porque os escritórios que eu visito aqui, pelo menos algumas instituições que eu visito lá fora, aqui a gente dá um baile. Olha, eu não vou puxar sardinha para o meu lado, mas muitas vezes a gente visita escritório de grandes corporações nos Estados Unidos, principalmente se não for em Nova York ou na Califórnia, né? Chicago, elas estão às vezes na década de 80. As visões horríveis. Texas, exato. Então eu considero o Brasil uma referência. A Ásia
é uma referência também, Singapura, é um pouco diferente, porque as culturas são diferentes, né? Os projetos têm características um pouco diferentes, tanto é que muitas vezes a gente faz um projeto de uma empresa de lá, seguindo um guideline, a gente faz adaptações aqui, porque lá eles têm coisas que aqui não fazem parte da nossa cultura, mas acho que a Austrália, por exemplo, é um país que é muito avançado em termos de espaço, né? Anos atrás eles já tinham bancos que eram completamente abertos. Hoje isso aqui praticamente todos, mas já tinha lá muitos anos atrás, antes da pandemia, eles já começaram a fazer essas mudanças completamente diferentes do que estava o mercado aqui ou até nos Estados Unidos. Legal. Sérgio, chegando no final, infelizmente o nosso espaço aqui de tempo ele é curtinho. E a Lifetime, enfim, nosso propósito é a geração de valor para os nossos clientes, né? Tanto para o dinheiro dele, para a família, no wealth planning, quanto para o business dele, né? E essa geração de valor enfim, é o que a gente acredita muito, né? O que gera valor para a sua vida, para o Sérgio? Bom, para mim, assim, eu tenho muito prazer em trabalhar, muito. E eu acho que consegui me inovar, né? Eu sou uma pessoa já mais velha e eu procuro acompanhar tudo o tempo todo. Acho que faz parte né, de mim, da minha pessoa, e até no meu negócio acho que isso é fundamental. Então, eu gosto de poder achar que eu inspiro as pessoas que estão ao meu lado. Então, para mim, isso me gera um valor enorme. Como também a relação com o cliente, né? Apesar do nosso tamanho, todo cliente me conhece, eu participo muito nas fases iniciais, que nem eu falei, logo que finzinho da pandemia eu já queria estar no escritório, e eu acho que isso para mim faz parte da minha vida, é uma coisa que eu não consigo me imaginar vivendo sem esse mundo do qual eu estou cercado, né? Para mim, eu não tenho na minha cabeça vida pessoal e vida profissional. Tem cliente ligando no domingo, eu respondo, ou os arquitetos estão mandando alguma coisa, me mandam no WhatsApp para pedir minha opinião. Eu fico muito feliz porque eu sinto, bom, estão me perguntando é porque eles gostam de ouvir minha opinião. Então isso para mim me faz muito feliz. Legal, legal. Qual que é o legado que você quer deixar para as próximas gerações, para a sua família? Eu não penso em legado, eu acho arrogante eu dizer que eu vou deixar um legado. Eu acho que o legado está aí, é o que a gente, né, eu sinto que para mim eu tenho um legado, não preciso deixar nada para ninguém. Eu acho que durante a minha vida, né, eu interagi com tantas pessoas, eu espero que eu possa ter contribuído isso de alguma forma na formação daquela pessoa ou na vida daquela pessoa, seja um amigo ou um colaborador, que, né, tanta gente que a gente interage. Então, eu não penso em legado como vou deixar uma coisa, mas eu penso em legado de como eu levei minha vida, de como eu vivo ela hoje, e eu espero que isso esteja impactando de forma positiva alguém. Então, não é um legado para quando eu morrer, para mim eu espero que esteja fazendo isso agora. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso. Sérgio, muito obrigado pela tua palestra aqui. Muito bom. Pessoal, obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Um abraço aí, até a próxima. Até a próxima, obrigada e obrigada, Sérgio, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição.